E eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40. Sabemos, amados irmãos, que está acontecendo, existe hoje uma mobilização em vários países do mundo, uma mobilização que talvez aconteceu na Primeira Guerra ou talvez na Segunda Guerra, mas nunca houve coisa parecida ao que está acontecendo nesse momento da história que nós estamos vivendo. Mais de 180 países tratando de toda forma de encontrar a cura, de encontrar o remédio, de encontrar a vacina, e com certeza já gastaram milhões de dólares para que isso possa acontecer, né? Eles precisam da cura, nós precisamos da cura, e o tema que nós vamos abordar nessa noite é justamente isso: a cura das nações. É o que o Senhor colocou no meu coração, e eu queria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 40, Marcos 40, 1:40, e conta essa história que você conhece, mas com certeza o Senhor vai usar essa história para falar conosco nessa noite. Diz assim: aproximou-se dele, de quem? De Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus respondeu. Jesus, profundamente, a Bíblia diz, compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. A Bíblia diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Amém? Feche teus olhos aí, eu vou orar mais uma vez. Pai amado, eu creio na autoridade da Tua palavra. Tua palavra é viva e a Tua palavra é eficaz. O Senhor sabe a condição e o Senhor conhece o coração do Teu povo. O Senhor sabe, Senhor, o que está acontecendo no Teu pequeno rebanho aqui, mas também no rebanho espalhado sobre a face da terra. Nosso pedido é que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que a Tua palavra seja viva para nós nessa noite, nesse momento. E que o nosso coração seja uma boa terra, uma terra que aceita, uma terra que recebe. Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Veja bem o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Jesus, ele sai para orar. O texto anterior. E que sai Pedro com um grupo de pessoas a buscar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele faz uma afirmação: todos te buscam. Jesus vira e fala: é necessário que nós possamos ir em outros povoados, em outras cidades, para que nós possamos pregar, anunciar o reino de Deus. E ele sai, Jesus ali com aquele grupo, imagino, e aí se dá essa história que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que aproximou-se de Jesus um leproso, talvez de uma cidade daquela da Galileia, e esse homem não se aproximou de Jesus de qualquer forma. A Bíblia é clara e detalhada que nos diz que ele se aproximou de joelhos. Para que você imaginasse que um leproso já tem dificuldade para andar, para se locomover, mas ele não vai exigindo, ele não vai murmurando, mas ele vai clamando ao Senhor. Mas ele não vai clamando de qualquer forma, ele vai se aproximando de Jesus de joelho. E quando Jesus vê essa cena, a Bíblia diz que ele se moveu. Jesus profundamente compadecido, é que a Bíblia diz, estendeu a mão. Interessante que nós sabemos que não era suposto Jesus fazer isso. Mas Jesus se compadeceu com aquele homem, com aquela cena, daquele leproso se aproximando dele cada vez mais, clamando e pedindo, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão e disse: eu quero,
fica limpo. E no mesmo instante, não demorou muito tempo, no mesmo instante, a Bíblia diz que desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Que coisa maravilhosa, gente. Nós tivemos uma reunião aqui, na quinta-feira, com um grupo de irmãos para que nós pudéssemos organizar e falar sobre a reabertura, né? E é um privilégio para nós estarmos aqui falando para a igreja. A Bíblia diz que onde 2 ou mais está no nome do Senhor, aí está o Senhor. Nós somos poucos aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui conosco. Amém? Depois de 3 meses da gente pregar aí para a câmara e telefone, cheguei a uma conclusão. Eles são duros de coração, não se convertem. Eles não dão nem um aleluia, gente. Nem um glória a Deus sai desse telefone. Mas o povo, né, recebe em nome de Jesus. E aí eu tive a oportunidade, falando aqui da reunião que tive com os meus irmãos, de falar que nesse tempo de quarentena, tive assistindo alguns filmes, não sei se aconteceu com você, mas... E um deles eu assisti, se chama Molokai. É uma história de uma ilha no Oceano Pacífico, mais precisamente no Havaí. E parece, né, uma história assim, mas na verdade essa ilha foi transformada em uma colônia de leprosos. E era um lugar que não, uma vez que a pessoa chegasse ali, ela não tinha condição de sair mais. A geografia da ilha não permitia, porque ela tinha montanhas altíssimas e aconteceu que no Havaí começou a haver uma pandêmica, né, uma epidemia de lepra, e eles decidiram, por não saber lidar com a situação, de levar os leprosos, ou aqueles que eles imaginavam que estariam com a lepra, para aquela ilha. E ali eles eram praticamente atirados ali, e eles teriam que sobreviver por sua conta. E o que me chamou a atenção é que eles não tinham remédio, eles não tinham como lidar. E interessante que nós passando, né, o que nós estamos passando nesse momento na história, nós conseguimos olhar esse texto que já nós com certeza lemos dezenas e dezenas de vezes de uma forma um pouco diferente. Quando nós entendemos a condição, né, o que é ser um leproso, interessante que nesse filme eles tinham um diagnóstico, se a pessoa tinha uma mancha, e para não correr o risco, eles separavam famílias. Eles jogavam praticamente essas pessoas nesse lugar e transportavam ali para que elas pudessem ficar isoladas. E aquele que chegasse naquele lugar não tinha condição de voltar mais. Era somente um tempo para que essa pessoa pudesse falecer. E o que mais me chamou a atenção foi que isso é uma história real, gente, que eu estou citando aqui, tá? A história testifica o que estou dizendo. Um humilde padre católico, quando foi feito o chamado, porque ali precisavam de pessoas para ministrar na vida dessas pessoas, desses leprosos, esse homem se dispôs, com 20 e poucos anos de idade, a entregar a sua vida, porque sabia que uma vez que entrasse naquele barco também para que pudesse ir até aquela ilha, ele não voltaria mais. Mas vendo a necessidade, vendo a condição daquele povo, ele se dispôs a ir. Eu comentei para os meus irmãos que estavam comigo aqui na reunião que eu fiquei envergonhado. Eu fui dormir naquela noite assustado comigo mesmo e fazendo uma pergunta: o que eu tenho feito por causa do Evangelho? Se eu estivesse na condição de receber uma chamada desse tipo, qual seria a minha atitude? Qual seria a minha resposta? Que tipo de comportamento eu teria? E tudo isso porque eles não tinham uma cura, tudo isso porque eles não tinham um remédio, eles não sabiam lidar
com essa situação. E glória a Deus que nós temos a cura, amém? Glória a Deus que nós temos o remédio. Glória a Deus que nós temos a cura das nações, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, com certeza, conseguimos entender melhor tudo isso, a história do leproso, a história de isolamento, são hoje palavras que, para nós, a gente consegue agora, talvez, ter uma percepção melhor disso tudo, que a Bíblia já nos relata. Esse leproso tinha que ficar isolado, esse leproso tinha que ficar com outros leprosos. Mas ele viu ali a oportunidade de ser curado. Ele viu a oportunidade de ser tocado. E ele não perdeu a oportunidade. Esse foi o dia da sua cura. Foi o dia que ele foi tocado pelo Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele foi imediatamente limpo daquilo que estava acontecendo. No curso dos meses nós temos, estamos vivendo mudanças. E o fato de nós estarmos aqui nessa noite, com a igreja, com poucas pessoas aqui, a maioria das pessoas assistindo pela internet, é sinal que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos passando sim por mudanças. Pelo fato de nós recebemos uma mensagem pelo celular que é necessário que as pessoas não saiam das suas casas a partir de 8 horas da noite, um toque de recolher. Isso se dá quando uma nação está vivendo um período de guerra, de conflito, muito sério. Então nós estamos, de fato, vivendo um tempo de crise mundial. E além da questão clara que nós estamos vivendo da Covid-19, tem os seus desdobramentos. Tudo isso porque essa crise é uma crise que vivemos na área da saúde, Mas os desdobramentos disso vão muito além da questão da saúde. Hoje, eu chequei ontem, hoje com certeza já é mais pessoas, mas nós temos no mundo 6 milhões de pessoas infectadas. Mais ou menos 400 mil pessoas que já faleceram por causa desse vírus. Mais de 103 mil pessoas somente aqui na nação americana. E esses dados, com certeza, eles são ainda, talvez não sejam nem a metade da realidade, porque nós sabemos que tem países que são fechados e eles não liberaram os números reais. Países de população grande como a China e a Índia, a Rússia, com certeza, o Irã, a Coreia do Norte, são países que estão sofrendo com o mesmo vírus, mas com certeza não enviaram os números que deveriam ser. Então, o número de pessoas, com certeza, sobrepassa 1 milhão de pessoas. É muito sério. E além da crise da saúde, há uma crise econômica. Por quê? Porque as pessoas perderam os seus empregos. As pessoas não têm trabalho em muito lugar e a economia dos países parou, completamente parou. E as pessoas foram colocadas a ficar nas suas casas de quarentena. Algumas mais longas, outras com menos espaço de tempo. Mas a verdade é que foi estabelecida uma crise econômica justamente pelas quarentenas que foram mandadas, E além disso, porque nós temos crise na saúde, nós temos uma crise econômica, com certeza em vários países do mundo já está estabelecida, inclusive no nosso Brasil, uma crise política. E aqui não é diferente. O que está acontecendo nas ruas de Filadélfia nesse momento tem a ver não somente com aquele homem que morreu, mas com a condição das pessoas. A condição que se apresentam às pessoas. E o clima, na verdade,
gera e facilita para que haja vandalismo, para que haja crime, para que haja um perigo constante no meio da sociedade, que pode sim chegar a uma anarquia, uma falta de governo, de governança das autoridades. Então, é uma situação séria que nós, como igreja, temos que entender o momento que nós estamos vivendo. Agora, tudo isso por causa de um vírus, né? Aparentemente, culpamos o vírus por isso. Mas, gente, eu quero dizer algo para vocês nessa noite e não quero que vocês se assustem com o que eu vou dizer. Você que talvez está me assistindo pela internet, tem uma doença, uma enfermidade pairando sobre as nações, que é muito pior do que a lepra que nós lemos aqui. É muito pior do que o vírus, a Covid, muito mais perigoso, muito mais letal, muito mais contagioso do que tudo isso que nós acabamos de relatar aqui. Também tem um período de incubação, que fica meio incubado ali por um determinado tempo, né? Mas quando se manifesta, é letal, é fatal. O que é isso, pastor, que você está falando? Já não basta o vírus para nos assustar? Ainda tem outro pior do que esse? Tem. Infelizmente tem. Qual é a enfermidade? É a perda da fé. Porque as consequências da perda da fé, ela não é somente nesse âmbito humano aqui, não. A Covid, alguns venham a falecer, sim, os mais idosos, aqueles que têm alguma debilidade física, mas a maioria das pessoas pegam e conseguem superar facilmente. As crises econômicas, também isso vem, passa. A lepra, que era uma doença temível, né? Coisa horrível. A pessoa leprosa, ela fica terrível. Você não consegue ficar perto dessa pessoa. Nós tivemos a oportunidade de ver fotos. A pessoa fica no estado terrível. Mas também já tem a sua cura. Já tem, né, hanseníase, tem cura nos dias de hoje. Mas a perda da fé é algo que nos preocupa como pastores e deve preocupar todo aquele que ama o Senhor. Porque nós vemos pessoas que um dia caminharam e por causa das circunstâncias, talvez, no momento, as pessoas começam a perder isso que é tão essencial na nossa vida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos agradar ao Senhor sem fé. Só que isso não acontece de um dia para a noite. Isso vem acontecendo de forma gradual, pouco a pouco. E começa com o quê? Com uma espécie de esfriamento espiritual. Seria como se fossem sintomas. Já que nós temos 3, 4 meses aí ouvido e hoje estamos mais familiarizados com alguns temas e com alguns assuntos e com alguns termos, né, que talvez antes nós não éramos. Então, tem sintomas para saber se de fato nós estamos já infectados. E como a gente vai, né, ver isso? Quais são os sintomas? E eu queria passar para vocês alguns sintomas. Primeiro, desânimo. A pessoa se acha desanimada. O que é o desânimo? É a falta de motivação, é a falta de força para fazer as coisas, principalmente as coisas espirituais. Outro sintoma, a substituição. Nós começamos a substituir valores que para nós antigamente a gente não era negociável. Mas pouco a pouco a gente vai trocando os valores. Isso talvez não seja tão mal.
e aquilo que era antes inegociável para agora já não é mais, né? A pessoa começa a ser e passar por uma situação de individualismo. Ela começa a somente pensar em si mesmo, ela se torna egocêntrica, ela só olha aquilo que é melhor para mim, aquilo que vai me proteger, aquilo que vai me cuidar, e a gente como que se esquece do coletivo, dos irmãos, da igreja, da obra, daquilo que nós somos chamados para fazer. Isso claramente demonstra que a gente já está sofrendo, padecendo de um tipo de esfriamento espiritual. Não chamo de perda da fé ainda, mas com certeza, sintomas que são perigosos. E glória a Deus que Ele nos chama a atenção. E essa palavra não é para te condenar, amado irmão, amada irmã. Não é para trazer condenação para a sua vida, mas é para trazer clareza. Para que a gente possa abrir os nossos olhos para saber se de fato alguma dessas coisas, desses sintomas estão passando conosco ou não. Quer ver outro? Afastamento. Distanciamento. Eles nos mandaram distanciar, pastor. Por isso que está acontecendo. Interessante que os cientistas, eles mesmos, fazendo pesquisa sobre tudo isso que está acontecendo e os desdobramentos de um afastamento, eles chegaram à conclusão que o ser humano ele precisa estar perto um do outro. Fisicamente, o seu corpo produz anticorpos que quando existe essa aproximação, ele consegue ficar mais forte. Mas quando existe a separação, ele fica débil. Interessante isso, né? Um dia o cientista fala uma coisa e outro dia ele fala outra. Glória a Deus que nós temos a Bíblia, que é o nosso guia de fé, para a gente saber o que a gente tem que fazer. Com certeza, quando o Senhor vê o homem lá no paraíso e fala, não é bom que o homem fique só, não tem só a ver com casamento, mas tem a ver com relacionamento. Deus nos chamou para relacionar, Deus nos chamou para abraçar, Deus nos chamou para pegar na mão, Deus nos chamou e glória a Deus, nós estamos contando os dias que nós vamos poder fazer isso. Nesse momento nós vamos respeitar as autoridades, nós vamos fazer o distanciamento, você não fica bravo com o pastor, com os irmãos, quando a gente dá aquele cumprimento assim, porque, na verdade, a nossa preocupação é a sua saúde. A minha não. Já passei pelo fogo, já passei pela água, então, mas é com a sua vida, então, mas nós não vemos o dia e a hora e o momento de poder estar junto, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, todos os aspectos, porque isso é saúde para nós. Então, preste atenção, se tem acontecido algum desses aspectos, a perca dos sonhos, é outro sintoma para a paixão que havia, já não existe mais. Os sonhos que eram tão reais e fortes na sua vida, eles começaram a perder força. É um sintoma perigoso, porque em Cristo Jesus nós podemos sonhar. Em Cristo Jesus nós devemos sonhar. Ele nos chama para isso, para sonhar com os grandes feitos do Senhor através da nossa vida. Para que nós possamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Então, às vezes, nos esquecemos, e é outro sintoma, daquilo que Deus já falou conosco. Nós nos esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida. Nós nos esquecemos da obra do Senhor na nossa vida. Nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Nós nos esquecemos de quem nós éramos e como Deus teve misericórdia de nós. Quando nós nos esquecemos, quando nós ficamos desanimados, quando nós nos afastamos, quando nós começamos a individualizar e permitir que o medo comece a governar a nossa vida, a gente pode ter certeza que sim, estamos com alguns sintomas graves aí. Mas glória a Deus, tenho boas novas para você que está aqui, tenho boas novas para você que está nos assistindo. Nós temos a cura das nações, que está em nós e vive em nós, Jesus de Nazaré. É Ele que nos cura, é Ele que nos restaura, é Ele, o Senhor, que faz isso.
Agora, o interessante, que voltando aqui à história do leproso, tem algumas coisas que nós temos que aprender, que nós temos que saber e ter claro na nossa vida, que isso de fato vai trazer cura, isso de fato vai trazer transformação, isso vai fazer toda a diferença em nós. E quando você lê lá no capítulo 40, no 1, versículo 40, a primeira coisa que aconteceu, que houve uma aproximação. Esse homem aproximou de Jesus. Então, você que está em casa, ou vocês, nós que estamos aqui, se tem algum desses sintomas que está te cercando, que está aí na sua vida, eu quero te dizer que a solução, o remédio, né, a cura terapêutica de todas as coisas é uma aproximação a Cristo. É a gente se aproximar do nosso mestre, do nosso rei, do nosso amado, do nosso redentor. Aproxima dele. A gente pega o exemplo desse homem. Ele não teve vergonha. Ele não teve ali nenhum tipo de dificuldade para, de joelho, se aproximar de Jesus. Gente, quando a gente fica apático espiritualmente, e a gente passa por isso, sim, a gente é ser humano, gente. A gente não é máquina. A gente pode passar por isso. Mas eu quero te dizer nessa noite claramente, em alto e bom tom, a única forma de resolver isso é aproximar de Jesus. É orar, é buscar a presença de Deus. Você que está passando por lutas, começa a jejuar, começa a fazer algo de fato que você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Essa apatia espiritual, esse esfriamento espiritual, essa coisa horrível, porque você não foi chamado para isso, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí no íntimo começa a acontecer umas coisas estranhas. Um homem, uma mulher que foi chamado para ser vibrante no Evangelho, mulher de Deus, homem de Deus, quando a gente olha para essa pessoa, ela está apática. O fogo dos olhos acabou, a pessoa já não tem força para caminhar mais, até para vir na igreja, argumentações sem fim são levantadas, não é o vírus mais, esquece do vírus. Por quê? Porque para o trabalho vai. Se tiver de fazer outras coisas, vai. Então o que está acontecendo é algo mais profundo, gente. Acorda, amado irmão, amada irmã. O que nós fazemos muitas vezes é respaldar decisões. Mas o que está acontecendo é mais profundo, é mais sério. A vacina do vírus vai vir, gente. É uma questão de tempo, o remédio vai vir. Agora, a perda da fé tem consequências eternas. Para você, para a sua casa, para os seus familiares, para a sua geração. Não se compara, a lepra não se compara à perda da fé, a Covid-19 não se compara à perda da fé. O que nós estamos falando aqui é de coisas muito mais sérias e graves. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe, que ele é real, que ele está presente na nossa vida. Exige de nós crer no Senhor. Nós temos que crer no Senhor. Crer, dependendo da situação. Está acontecendo um negócio lá fora? Tá, é real, está acontecendo. Mas e aí? Nós vamos nos fechar completamente? Gente, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor, quando ele passou um tempo com seus discípulos, antes dele ser entregue na mão dos pecadores, uma das últimas palavras que ele diz, quando ele sai de Jerusalém, fala assim, ó, eu vos digo isso para que tenhais paz em mim. No mundo passareis, tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E quando nós vamos lá no livro de João, capítulo 5, versículo 5, faz uma pergunta. Quem é que vence o mundo? É aquele que crê, presta atenção, aquele que crê que o Senhor, é o Cristo, é o Cristo vivo.
aquele que guarda a fé. Quem vence o mundo é o que guarda a fé. E quem é derrotado pelo mundo é aquele que perde a fé. Aquele que já, pouco a pouco, já não crê mais, já não luta mais, já não tem força, não tem gana mais, não tem paixão mais para fazer a obra do Senhor. Sério isso. Então a primeira coisa que nós temos para que nós não sejamos infectados, espiritualmente falando, não adianta usar máscara. Na verdade, a máscara prejudica, espiritualmente falando. Encobre algumas coisas. Espiritualmente falando, o que nós temos que fazer é aproximar de Jesus. É estar perto do Mestre. Porque se nós estivermos perto do Mestre, vai acontecer a segunda coisa que nós temos que receber da paz do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, aqui no texto sagrado, que o Senhor tocou. O Senhor tocou aquele homem. Se nós nos aproximarmos de Jesus, e existem grandes oportunidades para que isso aconteça. Com certeza o Senhor vai nos tocar. E depois que o Senhor nos toca, aí não tem Covid-19 que nos segura. Não tem nada, não tem guerra, não tem tempo de paz, tempo de guerra, não tem. Por quê? Porque nós somos impactados com o toque do Senhor. É um toque do Senhor que é a diferença na nossa vida. O toque do Senhor que nos faz ir além das nossas possibilidades, das nossas limitações. É o toque de Deus, não somos nós somos fracos, débeis. Nós padecemos muitas vezes sim de medo. E nós precisamos de um toque de Deus para que o sobrenatural de Deus nos leve além das nossas possibilidades. Então esse homem aqui foi curado, não porque aconteceu algo sobrenatural, ou seja, aconteceu algo natural na vida dele. Ele foi curado porque aconteceu algo sobrenatural. Um toque de Cristo faz com que a pessoa, o indivíduo seja curado. E esse homem foi purificado justamente porque recebeu um toque da parte do Senhor. Então essa é a segunda coisa. Para que nós não sejamos contaminados com essa perda da fé, com esse esfriamento espiritual. Terceira coisa que eu creio que é importante, não importante, é essencial para nós. A Bíblia diz que o Senhor foi movido aqui por ele profundamente se compadeceu, profundamente compadecido. Alguma coisa aconteceu quando aquele homem se aproximou de Jesus. Alguma coisa aconteceu no íntimo do Senhor. E o texto nos afirma o que foi. Ele foi profundamente compadecido. Teve compaixão daquele homem. Eu tenho estudado sobre essa questão e pensado muito, meditado muito sobre a questão da compaixão, gente. Compaixão é algo sério que a gente tem que entender o que é. Quando a Bíblia diz que esse homem se aproximou, alguma coisa começou a acontecer dentro de Jesus. Ele foi movido. Quando você vai nos originais, a palavra compadecer é ser movido pelas entranhas. Alguma coisa aconteceu no íntimo de Jesus. E o Senhor foi e o tocou. Interessante, né? Moveu as entranhas de Jesus. É a mesma coisa se nós formos nos originais da palavra grega. Compaixão faz com que coisas que normalmente nós não faríamos, que nós possamos fazer. A compaixão, que é uma palavra composta, ter paixão com Cristo, nos compadecer, faz com que nós tenhamos atitudes que normalmente nós não teríamos. Me lembro daquele texto, quando o Senhor chegava na cidade de Naim, com uma multidão, e quando ele chega com uma multidão alegre, porque quem anda com Jesus é alegre, amém, igreja?
Aí ele se depara com outra multidão que saía da cidade. E a Bíblia diz que era uma viúva que estava enterrando o seu filho, filho único. E com ela ia também uma grande multidão. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela cena, ele se compadeceu daquela viúva. Ele viu a condição, ela, além de ser viúva, a mulher perdeu o filho, gente. Que coisa terrível. A Bíblia diz que ele toca o esquife, o caixão, e eles param. E ele manda, ordena que aquele que estava morto pudesse levantar, e ele se levanta e se assenta. E a Bíblia fala que ele começa a falar. Imagina a cena, gente. E a Bíblia diz que ele entrega na mão, pega na mão daquele sujeito e entrega na mão da sua mãe. Mas tudo isso por quê? Porque Jesus foi movido por entranhas. As entranhas de Jesus se moveram. Ele, em profunda, compaixão, ele faz isso. Isso é algo que eu acho que, não somente na vida do nosso mestre, mas na nossa vida, nos leva a fazer coisas que geralmente nós não faríamos. O fato da gente continuar lutando, o fato da gente continuar perseverando, a gente precisa que compaixão muitas vezes venha brotar no nosso coração, porque senão nós não fazemos. A história do ser humano, a história minha, a história sua, nós temos uma tendência natural a sermos egocentristas. Egoísta, pensamos em nós primeiro, como nós vamos nos defender, como nós vamos cuidar da nossa vida em primeiro lugar. Depois, se for possível, nós pensamos em outras pessoas. Essa é a tendência natural nossa. Mas quando nós somos movidos por compaixão, nos leva a fazer coisas que normalmente nós não faríamos. Teve uma pessoa que trabalhou comigo um tempo atrás, e ela pegou algumas crianças para criar. Ela chegou numa situação, a coisa foi acontecendo no sentido, ela não planejou isso, mas aconteceu, e ela se compadeceu daquelas crianças e começou a criar essas crianças. O mais novo, com 5 anos, um menino, ele já passou por 5 lares, com 5 anos de idade. Só que ele já foi abusado, não se sabe quantas vezes. E agora, morando com essa senhora, aquele que foi abusado, agora ele começou a desenvolver algumas tendências. Agora ele começou, com 5 anos de idade, a se tornar o abusador. A tocar em lugares que ele não é suposto tocar, a falar coisas que ele não deveria falar. Por quê? Porque ele foi abusado. E agora até as crianças que moram na casa estão pedindo para que ela possa retirar essa criança dali. E ela tem lutado, ela está orando, ela está buscando. Por quê? Porque ela tem compaixão dessa criança. Ela vê a situação dele, vê a história dele. E isso faz, a compaixão nela, faz com que ela segure, persevere e tente o que for necessário para que essa criança não seja agora levada a outra casa, em outro lugar. Compaixão faz com que nós tenhamos atitudes diferenciadas. Tem uma pessoa que está morando na minha casa, primo da minha esposa. Os irmãos sabem, eu tenho 4 filhos, na expectativa de todos crescerem. Já estão crescidos, mas que possam, um já casou. E agora nós temos um outro lá de 60 anos. Mas não era isso que eu estava pensando. Não foi isso que eu queria, não era bem isso que eu estava imaginando, Mas a história desse homem, quando eu lembro, porque às vezes eu dou um toque na Janete, estou achando que já deve ser a hora dele arrumar um lugar para ele ir, Mas eu vejo que a questão dele não é porque ele não tem dinheiro para mudar para outro lugar, mas ele nunca teve uma família. Nunca teve.
A sua mãe ficou doida, enlouqueceu, seu pai sumiu, e ele foi também levado a morar em casas. E nunca teve um lar, vamos dizer assim, um lugar que ele podia chamar de pai e de mãe. E esse homem se tornou uma pessoa, vamos dizer assim, diferente. Hoje ele não crê em Deus. Na verdade, ele não crê em nada. Hoje ele não demonstra sentimentos. Ele se isola, ele fala pouco, mas ele não tem muita pressa de sair lá de casa. E eu fico pensando, mas esse sujeito, eu com 3 meninas aqui, esse sujeito eu acho que está na hora dele ir. Mas às vezes, porque a gente é movido por compaixão, e a gente pensando e sabendo dessa história toda, a gente fala assim, deixa ele ficar aqui mais um pouco. Ele tem um irmão, e o irmão ficou ficou com a mãe deles, que ela também era louca, porém, esse irmão foi e resgatou essa mãe do lugar lá que ela estava internada. E olha o que aconteceu, como o nível de desequilíbrio da coisa toda. Essa história saiu nos jornais e na televisão de Filadélfia. A mãe faleceu, ele cuidava da mãe, eu sei disso, que ele entregava pizza e cuidava da mãe da forma assim que você fala assim, não é possível, ele cuida muito bem dessa mãe dele. Só que a mãe veio a falecer. Sabe o que ele fez? Ele colocou a mãe dentro da geladeira e ficou com a mãe morta dentro da geladeira por vários dias. Não sei se semanas, até que ele foi descoberto. E aí também foi preso. Então, tudo isso que eu estou contando para os irmãos é que se nós formos olhar a razão, gente, a gente toma um tipo de atitude. Mas às vezes, porque o Senhor coloca isso aqui que eu estou querendo explicar para vocês, que chama compaixão no nosso coração, nós tomamos outro tipo de atitude. Talvez não seja a coisa mais sábia, talvez não seja a coisa mais lógica, mas isso é que faz quando isso vai tomando o nosso coração. E eu quero dizer para você, amada igreja, vocês que estão me assistindo pela internet, que estão aí distante, mas estão perto do nosso coração, que a compaixão, o compadecer, ele vai arrancar esse esfriamento espiritual que muitas vezes quer tomar a vida das pessoas, quer tirar e roubar a sua fé. Então nós temos, para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que aproximar do Mestre, porque chama compaixão, é ter paixão junto com o Senhor. Porque isso não procede de nós, isso procede de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós recebemos um toque de Deus, como recebeu esse leproso, compaixão começa a vir também do Mestre para nós. E a gente começa a ver coisas que nós não víamos, nós começamos a ter atitude que nós não tínhamos. Nós queremos fazer coisas que aparentemente não é muito sábio. A coisa mais sábia para todos vocês nesse momento, talvez aos olhos humanos e naturais, é você estar na sua casa com as portas fechadas. Mas pela graça de Deus e por um ato de fé, você esteve aqui para nos ajudar, para que os nossos irmãos em casa possam receber a palavra de Deus. Se não tiver a câmera aqui, não tem como fazer a postagem. Se não tiver o irmão lá atrás trabalhando no microfone, não tem som, não tem voz. Se não tiver o irmão aqui fazendo com que as cadeiras estejam nos lugares, não tem como sentar, não tem, as pessoas trabalharam aqui para que nós pudéssemos ter um ambiente saudável, para que pudesse acontecer o culto. Então eu creio que tudo isso vem porque as pessoas têm temor de Deus e são movidas por compaixão, para que de fato a obra do Senhor não pare. Se isso não acontecer em nós, gente, a gente tem a tendência a somente nos proteger, e nos proteger, e nos proteger. E as pessoas vão padecer uma enfermidade muito maior, muito mais fatal, muito mais letal, muito mais perigosa do que qualquer vírus que possa acontecer nessa terra. É a perda da fé e o afastamento eterno da parte do Senhor. Porque nós precisamos de fé
Nós não somos julgados pelas nossas obras, mas nós precisamos de fé para que nós possamos estar na presença de Deus. Isso aí nós não podemos abrir mão, de crer no Senhor Jesus, de colocar nossa confiança nele, de entregar a nossa vida para Ele, de entregar a nossa história para Ele. Mas pastor, nós podemos sofrer alguma consequência? Podemos ser infectados? Podem. A gente não pode traçar um quadro que não é real, gente. A gente não pode enganar as pessoas. Quando Jesus fala que nós vamos passar por aflições, Ele está justamente falando e tratando desse assunto, para que nós não venhamos a ter uma ideia inadequada daquilo que é a nossa fé cristã e a nossa caminhada de fé. Mas nós temos uma promessa da parte de Deus. A promessa da parte do Senhor fala que mesmo que nós venhamos a passar pelas águas, as águas elas não nos afogarão. A palavra do Senhor diz que mesmo que nós venhamos a passar pelo fogo, esse fogo não vai queimar sobre nós. Então nós temos que crer na palavra do Senhor e caminhar e dar passos de fé. Porque senão nos tornamos pessoas racionais. E só andamos pela razão humana. E não permitimos que a fé que brota de dentro para fora em nós possa fluir. Isso é um perigo para nós quando se trata da nossa saúde espiritual. A gente, só para que você possa entender isso, nós estava estudando sobre Jeremias. Já estou concluindo, tá, irmãos? Jeremias, ele estava preso, amarrado num poste, no pátio da cidade de Jerusalém. A cidade estava cercada pelos caldeus ou pelos babilônicos. Eles seriam derrotados em pouco tempo. A palavra do Senhor diz que veio a palavra do Senhor sobre Jeremias, e o Senhor fala assim com ele, ó. E veio a palavra do Senhor sobre Jeremias, e ele falou assim, ó, se você me invocar, eu te responderei. E sabe o que vai acontecer? Se você me invocar e eu responder, eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. Esse é o tempo de Deus, gente. Esse é o tempo que o Senhor nos deu para que nós possamos invocar o Senhor, para o Senhor nos dar a condição de entender coisas grandes e profundas e ocultas que nós não entendemos e não conhecemos. É o tempo de Deus na nossa vida. E a cura que o Senhor quer que nós possamos obter é a cura completa. Que vale vir, né? Nós oramos, eu creio que você ora, né? pela vacina, para que possa ter um remédio aí. Não sei se é o remédio lá do Bolsonaro, não sei. Eu não sei, que tem um remédio, irmão. O povo está orando e pedindo, até imaginando que possa acontecer de ter esse remédio. Uma medida terapêutica que possa, de fato, nos tirar desse drama, dessa confusão que nós estamos envolvidos, né? Mas o que nós precisamos é ser curados completamente, né? Nosso corpo, nossa alma, o espírito, o ser humano é um ser trino, ele não é somente o corpo, não é somente essa carcaça. Nós temos uma alma, né? Nós temos o espírito, e nós precisamos da cura completa da parte do Senhor. Tessalonicenses capítulo 5, lá no 23, o Senhor fala assim, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel, né, é o que vos chama, o qual também o fará. Eu creio nessa palavra. A cura das nações se chama Jesus de Nazaré. O que o mundo está precisando é de Jesus. O que as nações estão precisando é do Cristo vivo. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
E eu queria convidar você, o que nós falamos aqui no início sobre os grupos pequenos é uma forma e uma ferramenta de Deus tremenda para que nós possamos alcançar pessoas. E eu queria que você que está nos assistindo, que você possa pensar nisso. Talvez você já está recebendo alguns dados inflamados do maligno. Talvez você está apático espiritualmente, você está sofrendo aí algumas coisas que têm a ver com esses sintomas, com essas situações que nós acabamos de descrever aqui. Eu queria que você pudesse se aproximar do Senhor. Eu queria que você pudesse, de fato, permitir que o Senhor te tocasse. Porque quando o Senhor te tocar, o fogo de Deus vai começar a acender de novo. Aquilo que parece que está morto, aquilo que parece que já não tem força mais, o fogo de Deus começa a queimar de novo e a gente começa a se compadecer um dos outros. A gente começa a querer de fato fazer a obra de Deus. A gente começa a caminhar outra vez. A lepra era uma doença terrível, irmãos. Muito, mas muito pior do que a Covid. Muito pior. Mas eu quero te dizer que nenhuma nem outra se compara à perda da sua fé. E nós não queremos e nós não podemos ser cristãos nominais. Ou seja, temos o nome de cristão, mas não anda como um cristão, não fala como um cristão, não se porta como um cristão, não tem atitudes de um homem que crê, de uma mulher que crê. E isso tem que, de fato, a gente tem que pensar nisso. E glória a Deus, que Ele nos dá a sua palavra para nos confrontar. Ai de nós, como diz o salmista, aonde estaria eu, se não fosse o Senhor? O que seria de Israel se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Senhor nos confrontar com amor e graça? Para que nós possamos ter de fato a nossa história transformada. Em nome de Jesus. Queria que você baixasse a sua cabeça. E que o Senhor possa, no decorrer dessa semana, falar mais ao teu coração. Você que está em casa, amado, você é tão amado pelo Senhor. Você é tão precioso, você é tão preciosa. O Senhor te ama tanto. O Senhor te resgatou, amado. O Senhor tirou da condição que você vivia. Agora a vida que você tem já não te pertence mais. Essa vida pertence ao Senhor. E eu queria que de fato você dedicasse a sua vida ao Senhor. Quando nós fazemos a nossa confissão de fé, nós confessamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se Ele é Senhor, é Ele que manda. E se Ele é Salvador, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que liberta. Creia dessa forma. Isso não pode ser somente palavras. Isso tem que ser uma realidade para você e para mim. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre. É Ele. Quando Ele fala sobe, sobe. Desce, desce. Para. Anda, anda. É isso. Assim é o Senhor na vida do servo. Pergunta é, estamos servindo a Deus como deveríamos? Que o Senhor possa curar o teu coração. Que o Senhor Jesus possa ministrar profundamente no mais íntimo do teu coração. E que nenhum sintoma de morte, nenhum sintoma desse que nós descrevemos nessa noite se apegue a ti. Pois você pertence a Cristo. Foi pago um alto preço pela sua vida. Lá no Calvário, o Senhor pagou um alto preço pela sua vida.
Você pertence a Ele. Você é dele. Em nome de Jesus. Pai amado, eu agradeço pela tua palavra. Eu peço ao Senhor que só possa ministrar os meus irmãos que estão aqui presentes. Mas eu peço que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Senhor, desse casal que está sentado agora nesse sofá, assistindo essa ministração, Pai. Pai, desse jovem, dessa jovem, Senhor, desse senhor, dessa irmã, desse irmão. Senhor, que a visitação do Senhor venha sobre eles. E que a fé, Senhor, possa ser ativada em cada um deles, Pai. Senhor, que a coragem que vem do alto, que o fogo de Deus queime, Senhor. Queime sobre nós, queime sobre a igreja, Senhor. E que nós possamos, Senhor, perseverar em fazer a obra do Senhor. Pai, que o primeiro amor brote outra vez em nós, Senhor. Que possamos, Senhor, continuar a fazer, mas não fazer de qualquer jeito. Não fazer, Senhor, por constrangimento ou por uma obrigação, mas fazer por amor a Ti. Fazer por reconhecimento que primeiro o Senhor fez por nós, Senhor. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Senhor, eu era para estar morto há tantos anos já. O Senhor teve misericórdia de mim, Senhor. O Senhor permitiu que eu tivesse filhos e filhas, Senhor. O Senhor me permitiu ser um pastor, Senhor. Senhor, enche de coragem o seu povo, Pai. Enche de vigor, de força, Pai. Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor não nos deu um espírito de medo, Senhor. Senhor, se compadece desse irmão que está com medo, Senhor. Senhor, arranca esse medo, Senhor. Se compadece dessa irmã, Senhor. Ela está paralisada pelo medo, Senhor. Tem misericórdia dessa minha irmã, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa mover sobre ela, Pai, com a tua compaixão. E que essa mesma compaixão possa levá-la a ir além das suas limitações. Oh, meu Deus, eu te peço, Pai. Visita casas aqui nesse momento, Senhor. Visita corações nesse momento, Senhor. Visita o teu povo, Pai, com misericórdia e com graça, Senhor. Oh, Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar aqui nessa noite, Senhor. Pai, nós abençoamos a cidade de Filadélfia, Pai. A tua palavra nos diz para que nós possamos orar pela cidade que o Senhor nos enviou, Senhor. Senhor, nós abençoamos essa cidade em nome de Jesus. Que haja paz nos quatro cantos dessa cidade, Pai. Oh, Pai, que o Senhor Deus possa abençoar essa nação que nos recebeu, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo privilégio de poder ter liberdade de falar, Senhor, nessa noite. Poder falar e, Senhor, proclamar o teu evangelho, Pai. Pai, nós vamos ter que sair desse lugar, mas nós não queremos e nós não podemos sair da presença do Senhor. E nós te pedimos que a tua presença, Senhor, nos inunde, Senhor. Oh, Pai, que a presença de Deus possa ser, Senhor, aumentada em nós, no nosso coração, Pai. Possamos sentir a tua presença, Pai. Que o fogo de Deus possa queimar nos nossos corações. E que o Senhor possa nos usar na cidade de Filadélfia, Senhor, para falar do teu amor e da tua graça, Pai. Oh, Pai, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com a paz do Senhor. A paz do Senhor sobre esse rebanho aqui presente, mas a paz do Senhor sobre os meus irmãos, queridos irmãos que estão assistindo pela internet. Que o Senhor possa enchê-los da tua paz. Nós declaramos paz sobre o teu rebanho em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Vou dar um aplauso ao Senhor Jesus. Ei, glória. Deus te abençoe, foi bom ter você conosco, tá? É uma alegria para nós. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.